Vamos então à segunda parte do capítulo 9. Nós terminamos ali a primeira parte, onde ele está falando sobre aqueles que voltam para a terra e não conseguem provar para si mesmo nem para ninguém o que aprenderam, porque não aprenderam. Então acham que aprenderam, mas na hora que vão para a prova, enfiam os pés pelas mãos, e aí quando voltam para o plano espiritual, voltam para as esferas inferiores, né, para as regiões trevosas. Então nós vimos aqui o Andrade, né, Belino Andrade, que está ali mostrando almas irmãs para o André. E ele coloca aqui, noticiou, né, o Andrade noticiou para ele que os companheiros em malogro positivo, após a desencarnação, passam automaticamente às zonas inferiores, onde por vezes ainda se demoram por muito tempo em desequilíbrio ou devassidão, conquanto nunca percam o devotamento dos amigos ali domiciliados que intercedem por eles, junto a colônias dedicadas a outros tipos de assistência. Então ninguém nunca em tempo algum vai estar sozinho. Os amigos que estão ali no Almas Irmãs intercedem por aqueles, né, que estão nas regiões inferiores, até buscando ajuda de irmãos de outras casas, de outro tipo de assistência, para poderem interferir, para poder ajudar a retirar esses irmãos o mais rápido possível dessas regiões mais sombrias. Sabia, porém, de casos pertinentes a vários rematriculados depois dessas refregas. Então ele conhecia vários que estavam rematriculados ali nas universidades do Almas Irmãs, depois de terem passado por esses malogros, né, de terem voltado para as regiões trevosas, estarem novamente recomeçando ali no Almas Irmãs. Em compensação, exaltou os prêmios atribuídos aos vencedores, os aprendizes que se laureiam através do aproveitamento substancial dos recursos fornecidos pela organização, aí se honram com admiráveis oportunidades de trabalho em instâncias superiores, conforme os desejos que expressem. Então, aqueles 18% que são os laureados, o prêmio deles é poderem escolher cursos e escolher trabalhos em regiões superiores. Atingíramos, entretanto, comprido agregado de edifícios, nos quais Andrade informou estarem localizadas diversas atividades de instrução. Iniciamos vistoria afetuosa. Os salões de aula comoviam pelas revelações e os professores pela simpatia, o sexo por tema central merecendo maior apreço. Os alunos contemplavam gravuras e croquis que configuravam implementos do sexo com o interesse carinhoso de quem se internece ante o colo maternal e com a atenção de quem agradece concessões divinas. Todos nos acolhiam denotando cordialidade, sem que a nossa passagem lhes alterasse a aplicação. Contudo, é de salientar a emoção que me empolgava ao observar o crescendo de veneração com que o sexo era homenageado nas diversas faculdades de ensino, pesquisado e enobrecido em cadeiras diferentes. Então nós vemos ali que naquelas faculdades de ensino, naquelas casas de ensino, o sexo é venerado, o sexo é mostrado como ele é, uma energia maravilhosa, fantástica, uma energia que nos aproxima da energia maior, que é a energia de Deus, a energia do amor incondicional. Infelizmente, aqui na Terra ele foi enxovalhado pelos nossos irmãos menos esclarecidos, e nós, através das encarnações, carregamos esses preconceitos, essas pré-ideias, essas ideias preconcebidas totalmente erradas em relação à sexualidade. Por isso que essas ideias e esses sentimentos acarretam
tantos problemas aos encarnados. Matérias professadas em regime de especialização, cada qual atendida em construção apropositada. Cada matéria tinha o seu prédio, né? O seu lugar de estudo e de aprendizado. Sexo e amor, sexo e matrimônio, sexo e maternidade, sexo e estímulo, sexo e equilíbrio, sexo e medicina, sexo e evolução, sexo e penalogia e outras discriminações. Disse Andrade que todas as disciplinas são frequentadas por grande cópia de alunos e, tentando saber em quais delas se inscrevia o número mais extenso, viera a saber que os assuntos de sexo e maternidade, entre aspas, e sexo e penalogia, também entre aspas, porque são o nome dos cursos, retinham proeminência franca. O primeiro, que é o sexo e maternidade, reúne centenas de criaturas que se endereçam aos ajustes de lar na terra. E o segundo, que é o sexo e penalogia, enfeixa enorme quantidade de espíritos conscientes que examinam a melhor maneira de infligirem a si próprios determinadas inibições para se corrigirem de hábitos deprimentes no curso da reencarnação a que se dirigem. Então, para se reprimirem de hábitos deprimentes, né, de vontades, de ideias, de sentimentos que são trazidos ao longo de várias e várias encarnações, esses que vão estudar aqui o sexo e penalogia vão buscar meios de inibir, de atrofiar, né, esses mecanismos que desencadeiam esses hábitos deprimentes, para que eles possam ter a chance de ir se melhorando e tratando e modificando esses hábitos. Muitos chegam a deixar escritas nos arquivos da casa as sentenças que lavram contra si mesmos, antes de se envolverem nas provações que consideram necessárias ao aperfeiçoamento e felicidade que demandam. Olha que interessante, não é nenhum juiz que decreta esta ou aquela penalidade, é o próprio reencarnante que deixa escrito na sua ficha o que ele determinou para si mesmo, para a sua prova, né, para a sua expiação, para que ele consiga, através dessa vicissitude que ele colocou para si mesmo, poder se aprimorar, poder se melhorar. Tornavam-se as elucidações de Belino, né, Belino Andrade, cada vez mais interessantes e refletia, de minha parte, na extensão das obras da cidade espiritual em que me achava, há 15 anos, longe de conhecer-lhe todos os monumentos de benemerência e cultura, quando alcançamos a residência do diretor. Olha que interessante, ele coloca aqui o tempo que ele está em nosso lar. Ele já está em nosso lar há 15 anos. E como a maioria de nós, há 15 anos que ele está lá, ele não conhece todos os prédios, não conhece todas as estruturas do nosso lar. E o Andrade está ali mostrando para ele estruturas e casas do Almas Irmãs. E ele começou a refletir, puxa, eu há 15 anos lá no nosso lar, não conheço tantos prédios e tantos lugares como estou conhecendo aqui do Almas Irmãs, graças ao guia, né, ao Andrade que está ali servindo de guia. Félix, em companhia do irmão Regis, que nos apresentou por substituto eventual dele, acolheu-nos amavelmente. Olha que interessante, o Félix tem ali ao lado dele um substituto eventual, para a hora que ele, como estava trabalhando na terra, para a hora que ele necessitar. Porque é assim que uma organização bem feita tem que ter. Ela tem que ter substitutos para todos os dirigentes e para todos aqueles que exercem um cargo em cada um dos trabalhos da casa.
E infelizmente aqui na Terra, nós vemos muitos irmãos na casa espírita que não querem treinar um substituto, que não querem ensinar. Isto é o extremo do orgulho e da vaidade de se acharem insubstituíveis. Ninguém é insubstituível. Nós precisamos sim treinar substitutos, treinar pessoas para continuarem os nossos trabalhos, principalmente aqueles que, como eu, já passaram dos 60 anos e sabem que a qualquer momento, por uma necessidade ou até pela passagem, não vão poder continuar o trabalho que estão exercendo. Então tem que deixar substitutos, e melhor ainda se esses substitutos forem da jovem. A gente poder incentivar os jovens a exercerem mais atividades, né? A exercerem mais, a estarem mais junto das atividades nas nossas casas. Aí o André coloca aqui: admirei-me, não parecia o amigo que se apequenava no rio para compartilharmos o trabalho. Então ali ele viu a energia, a luz, né, do Félix. Então ele não parecia aquele irmão que se apequenava para estar junto deles lá no Rio de Janeiro. Ele diminuía a sua energia, a sua vibração, a sua luz, para não humilhar os irmãos, né, o Neves e o André, que estavam com ele ali na cidade, no Rio de Janeiro. Reverenciado e querido, era ali distinguido dignatário do conhecimento superior, a quem a administração de nosso lar delegara responsabilidades vultosas, dirigente e comandante, pai e irmão. Então nós vemos que o nosso lar, que, né, criou essa casa Almas Irmãs, e que foi o governador, os dirigentes do nosso lar, que colocaram o Félix ali para dirigir, comandar a casa Almas Irmãs. O ambiente no gabinete em que nos alojara afetuoso resumava simplicidade sem negligência, conforto sem luxo. Por trás da poltrona singela de que se servia, salientava-se tela de proporções avantajadas, na qual a mão de pintor exímio gravara o retrato de nobre matrona em prece nas regiões inferiores. A venerável mulher elevava os braços para o céu plúmbeo, é o céu cinza, o céu escuro, que filtrava revérberos de luz, qual se lhe respondesse às rogativas, e em torno dela magotes de espíritos conturbados a se rojarem no solo, taciturnos, entre consolados e estarrecidos. Olha que imagem linda, né, de uma mulher de meia idade ajoelhada ali com as mãos elevadas para o céu, um céu escuro, cinza, né? E desse céu descem raios luminosos como que atender às rogativas dela, e aos pés dela estão irmãos nas regiões trevosas, irmãos nas regiões mais sombrias. Então deve ser um quadro com uma imagem que a gente visualiza, uma imagem linda de amor incondicional, de amor verdadeiro por aqueles que necessitam de ajuda e socorro. Registrando-nos o assombro, Félix explicou que conservava naquela obra de arte a lembrança de magnânima servidora do Cristo, desconhecida entre os homens, consagrada no mundo espiritual ao socorro de corações mergulhados nas trevas. Visitava as furnas de expiações pungentes, às vezes sozinha, e, de outras, acompanhada por equipes de colaboradores, amparando, reconfortando. Adotava criminosos desencarnados por filhos da alma. Olha o amor incondicional. Que coisa maravilhosa. Que alma maravilhosa dessa mulher. E infundia-lhes o ideal da regeneração, levantando-os e instruindo-os. De quando em quando, ele, Félix, ia vê-la no asilo maternal que ainda hoje a abnegada educadora sustenta nas regiões sombrias por almenara de amor. Prosseguiu relatando que nesse abrigo permanecem frequentemente mais de 1000 hóspedes,
sempre substituídos, de vez que a benfeitora efetua o encaminhamento constante dos recolhidos a escolas beneméritas com vistas à reencarnação na Terra ou a estágios de retificação em outras paragens. Então, são 1000 que ela mantém ali, sendo acolhidos e assistidos, e conforme alguns melhoram, vão para outras paragens, para regeneração, para estudos, outros voltam para a Terra para reencarnação e acertos. Ela vai substituindo, né? Vai repondo esses lugares. E informou dever a ela, que nomeava por irmã Damiana, o primeiro contato com a verdade 80 anos antes. Então, que lindo, né? Ele mostra que ele também estava naquelas trevas, estava naquela lama e foi socorrido por ela 80 anos atrás. Vamos lembrar que a Casa Almas Irmãs tem 82 anos. Então, 80 anos atrás ele foi socorrido por ela e com certeza na melhora dele ele saiu desse grupo de 1000 e foi levado para Almas Irmãs, e hoje ele é o diretor da casa, né? Que coisa maravilhosa, né? Que estímulo a todos nós, estando onde estivermos, podemos mudar a nossa história, né? Como disse o Chico, nós não podemos voltar para trás e mudar o passado, mas nós podemos mudar o agora e mudar o nosso futuro, né? Então nós vemos por ele aqui que ele também era um dos que estavam lá, era um dos trevosos, e agora é um espírito iluminado dirigindo a Casa Almas Irmãs. Então vamos repetir. Informou dever a ela, que nomeava por irmã Damiana, o primeiro contato com a verdade 80 anos antes. Guardava aquele quadro confeccionado a pedido dele próprio, para não se esquecer, nas horas de supremas decisões, nas responsabilidades e encargos de que for investido. Perdão. Para ele não esquecer, nas horas de suprema decisão, na hora que ele, por motivos, né, de responsabilidade aos encargos de que ele tem, ele não se esquecer da lama em que um dia se afundara e de que se vira arrebatado por aquela missionária engrandecida no espaço a serviço dos infelizes. Olha que coisa linda, ele pediu, ele mandou que se pintasse aquele quadro, ele mantém aquele quadro enorme ali, para ele nunca se esquecer de que ele foi socorrido e foi retirado da lama, como os irmãos que ela ainda continua socorrendo há mais de 80 anos. Que coisa, que colocação linda, que importância para nós, que a gente tem que ter em mente que nós somos socorridos por aqueles que sabem mais do que nós. Nós temos a obrigação de ajudar e socorrer aqueles que sabem menos, encarnados ou desencarnados. Neves, porém, imprimiu novo rumo à palestra, colocando em relevo a satisfação de que nos sentíamos possuídos com a revista proveitosa nos órgãos de ensino, que acabávamos de realizar, e os apontamentos se voltaram para as questões do sexo, que no Almas Irmãs assumiam aspectos inusitados. O irmão Regis explicou que também se surpreendera, a princípio, com o respeito profundo ali dedicado aos estudos do sexo, em vista da desconsideração com que as autoridades políticas, religiosas e sociais terrestres habitualmente o menoscabam, ressalvadas as exceções. Então, realmente, aqui na Terra, infelizmente, a gente joga uma energia maravilhosa, uma das energias mais bonitas, mais fortes que nós temos conosco, a gente joga para debaixo do tapete como se fosse sujeira. E sublinhou com humor que nós, os homens, somos contraditórios quando reencarnados, porquanto estamos sempre ávidos de consertar uma tomada em desajuste e queremos sonegar a Deus
o direito de socorrer e reabilitar os seus filhos em desequilíbrio emotivo. Então nós queremos consertar coisas materiais, né? O que ele coloca aqui, uma tomada em desajuste, né? Uma coisinha de nada, e sonegamos a Deus o direito de ajudar os seus filhos decaídos, né? Os seus filhos que se perderam nos instintos e se perderam nas regiões mais sombrias da alma. Porque as regiões trevosas são espelhos da alma, né? A alma plasma, o nosso espírito plasma energeticamente aquilo que pensamos e sentimos, e nós construímos a psicosfera na qual nós vamos viver, encarnados e desencarnados. Então essas regiões sombrias, trevosas, são regiões plasmadas por espíritos sem luz, por espíritos ignorantes, que precisam do conhecimento, precisam do amor, precisam de uma chama de luz ali da sabedoria para poderem se modificar, que é isso que essa irmã Damiana faz. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. E vamos continuar aqui entendendo esse trabalho fantástico desta Casa Almas Irmãs. O anfitrião, explanando as ideias que nós, os presentes, aventávamos, historiou em síntese que na espiritualidade superior o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo de carne, distinguindo macho e fêmea, definição unilateral que na Terra ainda se faz seguir de atitudes e exigências tirânicas herdadas do comportamento animal. Então é o que ele está colocando aqui. Na espiritualidade, o sexo não é considerado por baliza morfológica, então não é uma questão física, morfológica, macho, fêmea, como acontece no mundo animal. Nós vamos ver aqui o Félix descrever e falar sobre as energias masculinas e femininas que não tem a ver com gênero, como os orientais colocam o Yang e o Yin, né? São energias, são afinidades energéticas que o espírito tem. O espírito não é macho e o espírito não é fêmea. Espírito é uma energia, e como toda energia, ela não é boa e não é ruim, ela vai ser levada para a luz ou para as trevas conforme aquilo que ela plasmar, conforme aquilo que ela pensar, sentir, desenvolver dentro de si e materializar à sua volta. Vai para as regiões de luz, vai para as regiões de estudo, como acontece aqui no Almas Irmãs, ou vai, infelizmente, para as regiões escuras, para as regiões trevosas. Então, eu vou repetir aqui. O anfitrião, explanando as ideias que nós, os presentes, aventávamos, historiou em síntese que na espiritualidade superior o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo de carne, distinguindo macho e fêmea, definição unilateral que na Terra ainda se faz seguir de atitudes e exigências tirânicas herdadas do comportamento animal. Entre os espíritos desencarnados, a partir daqueles de evolução mediana, o sexo é categorizado por atributo divino na individualidade humana, qual ocorre com a inteligência, com o sentimento, com o raciocínio e com faculdades outras até agora menos aplicadas nas técnicas da experiência humana. Então, como qualquer outra energia e como qualquer outro dom, como qualquer outra dádiva que Deus nos deu, como a inteligência, né, que ele coloca aqui, né, como o sentimento, o raciocínio, como qualquer outra faculdade que nos foi dada por Deus para o nosso desenvolvimento e aprimoramento, as energias sexuais, as energias do nosso chakra genésico também foram nos dadas por Deus para nos sublimarmos, para nos elevarmos, para aprendermos e nos melhorarmos através do conhecimento de como utilizar essas energias
para o nosso aprimoramento. Quanto mais se eleva a criatura, mais se capacita de que o uso do sexo demanda discernimento pelas responsabilidades que acarreta. Quanto maior a energia, maior a responsabilidade. E se a energia sexual é uma das maiores energias que nós temos, maior é a responsabilidade que temos pelo uso dela. Olha o que ele está nos colocando, o quanto nós temos que estudar, o quanto que nós temos que aprender, o quanto que nós temos que fazer com que os nossos jovens leiam e estudem para não se perderem essas energias, para não dissiparem as suas energias divinas, que são as energias sexuais, por este ou aquele modismo de ficar, pura e simplesmente como qualquer animal, antes de atingirmos o estágio que estamos hoje de hominal, como qualquer animal, pura e simplesmente por instinto de procriação, acasalarem, que é a maioria dos casos do ficar. A gente precisa tomar muito cuidado em relação a como se utiliza. Não estou falando de moral, que a nossa moral ela é tão defeituosa, tão deprimente, tão deletéria, porque ela foi feita pelos homens. Não estou falando de energia, estou falando de conhecimento que Deus colocou na nossa consciência. Todos nós temos as suas verdades, a sua imutabilidade, as energias universais e as leis universais, todas elas gravadas na nossa consciência. Nós temos que relembrar, temos que ir lá buscar. Nada disso tem a ver com a moral e as leis humanas, que normalmente são deletérias. Então, nós temos que buscar o conhecimento através do estudo, através desses irmãos que nos trazem do plano superior a verdade. Vamos repetir aqui. Quanto mais se eleva a criatura, mais se capacita de que o uso do sexo demanda discernimento pelas responsabilidades que acarreta. Qualquer ligação sexual instalada no campo emotivo engendra sistemas de compensação vibratória e o parceiro que lesa o outro até o ponto em que suscitou os desastres morais consequentes passa a responder por dívida justa. Então, o relacionamento sexual, seja ele de que forma for, ele é uma troca de energias. E essa troca de energias acarreta laços, acarreta cordões de união entre essas almas, entre esses espíritos, e acarreta responsabilidade sobre aquilo que causamos ao outro. Então, se nós causamos ao outro uma dor, uma desilusão, um desespero, as atitudes que ele toma, as atitudes que essa nossa leviandade acarretou nele, nos serão cobradas, porque nós seremos responsabilizados por aquilo que causamos no outro. É para nós pararmos e pensarmos no que ele está dizendo. Eu vou repetir. Qualquer ligação sexual instalada no campo emotivo engendra sistemas de compensação vibratória. É uma troca de energia. E engendra sistemas de compensação vibratória. O que é isso? São os cordões energéticos que nos ligam, dando e recebendo energias com os quais nós nos ligamos. E o parceiro que lesa o outro até o ponto em que suscitou os desastres morais consequentes passa a responder por dívida justa. Todo desmando sexual, danificando consciências, reclama corrigenda, tanto quanto qualquer abuso do raciocínio. Todo está sujeito à lei de ação e reação. Nada foge a ela. Homem que abandone a companheira sem razão,
ou mulher que assim proceda, gerando desregramentos passionais na vítima, cria certo ônus kármico no próprio caminho, pois ninguém causa prejuízo ao outrem sem embaraçar a si mesmo. Quem deixar o cônjuge sem razão, ele não está colocando que tem que se ficar ligado a alguém como um escravo, como um saco de pancadas. Não, ele está colocando que o homem que abandone a companheira e vice-versa, sem razão, gerando desregramentos passionais na vítima, cria certo ônus kármico. Não existe ação sem reação. Nós temos sempre que nos colocarmos no lugar do outro para sabermos aquilo que vamos fazer, dizer, se fosse feito, realizado em nós, como nós nos sentiríamos. Então é fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Vaticinou que a terra, a pouco e pouco, renovará princípios e conceitos, diretriz e legislação em matéria de sexo, sobre a inspiração da ciência, que situará o problema das relações sexuais no lugar que lhe é próprio. O relacionamento sexual é uma troca de energia. Ele é para ser realizado com amor, com pessoas que querem compartilhar energias para crescer juntas, amadurecer juntas e constituir uma família, seja por essa família biológica, no caso um homem e uma mulher, seja esta família afetiva, no caso da adoção entre dois homens ou entre duas mulheres. O que importa é a afetividade, o que importa é o amor. Nós vemos aqui que esse livro, se eu não me engano, é 44, ele colocando que as leis serão modificadas através da influência, né, dos estudos e da ciência. E nós estamos vendo mesmo as leis serem modificadas, né? As pessoas, os pensamentos, né, os sentimentos se modificando em relação aos nossos irmãos que mantêm uma relação homoafetiva, né? São os nossos irmãos que vêm com determinadas necessidades de aprendizado e aprimoramento. Nós vamos ver aqui as explicações mais para frente. Então ele está mostrando aqui que as leis serão modificadas através do avanço da ciência e principalmente do desenvolvimento moral, da verdadeira moral, não dessa moral hipócrita que o homem colocou através dos tempos, mas da verdadeira moral, a moral que eleva o ser humano, a moral que faz com que a gente se aproxime cada vez mais de Deus. Empenhou-se a repetir que na crosta planetária os temas sexuais são levados em conta na base dos sinais físicos que diferenciam o homem da mulher e vice-versa. No entanto, ponderou que isso não define a realidade integral, porquanto, regendo esses marcos, permanece um espírito imortal, com idades às vezes multimilenária, encerrando consigo a soma de experiências complexas, o que obriga a própria ciência terrena a proclamar presentemente que masculinidade e feminilidade totais são inexistentes. Masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana, do ponto de vista psicológico. Então, o que ele está colocando aqui, que todos nós fomos e seremos homens e mulheres fisicamente, né, na matéria, conforme a necessidade de aprendizado, conforme a persona que nós vamos exercer aqui na Terra, conforme o avatar
que nós vamos vestir aqui na Terra. Mas feminilidade e masculinidade são energias que nós trazemos dentro de nós e que nós desenvolvemos através dos milênios, de várias e várias encarnações como homens e como mulheres. Não tem nada a ver com o gênero, não tem nada a ver com o aspecto físico, até porque nós vamos ver muito mais do que a maioria das pessoas pensam, espíritos que renascem em matérias hermafroditas, ou seja, elas não são nem homem nem mulheres, elas nascem com os dois sexos e depois os médicos, a ciência vai vendo aquele que está se desenvolvendo mais e graças ao desenvolvimento tecnológico se faz uma cirurgia para acertar aquela, digamos assim, anomalia que veio junto à matéria, como qualquer outra anomalia que aparece no corpo, que ela advém de uma disfunção na hora do comando da criação do feto, através do comando do futuro espírito, do futuro reencarnante. Vamos continuar entendendo o que ele está, o que está colocando aqui. Homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de característicos viris e feminis em cada indivíduo, o que não assegura possibilidades de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. O problema é o conceito de normalidade que a maioria dos homens implantou na Terra. O problema são os preconceitos que nós trazemos de várias e várias encarnações, cheia de ideias erradas, cheia de ideias pré-concebidas que delimitou que isto é normal, aquilo não é normal, que isto é certo, aquilo não é certo. E nós não somos seres definidos por uma estética material que nos ajuda aqui na Terra a exercer uma persona, a exercer um teatro, a exercer um ato. Vamos lembrar o André Luiz no Nosso Lar, que a vida é um ato. Uma existência é um ato. Né? Então, é só um ato de abrir os panos, representar um papel, fechar os panos, voltarmos para os bastidores e vermos qual é o próximo papel que nós vamos representar. E nessas personas, nós já usamos o corpo masculino e o corpo feminino em gênero, já fomos homens e já fomos mulheres, em várias encarnações. Mas nós, como espíritos individualizados que somos, temos em nós energias que nós desenvolvemos. Elas podem ser mais feminis, como ele coloca aqui, ou mais viris. E isso não quer dizer que sejamos masculinos como homens ou femininos como mulheres. Nós podemos estar muito bem encarnados como mulheres, trabalhando o nosso lado feminino e exercendo uma atividade feminina no plano terrestre com uma energia viril desenvolvida em nós. E o contrário também, um homem bem colocado, vivenciando a sua vida como homem heterossexual aqui na Terra, com uma energia feminina desenvolvida através dos tempos dentro dele. A questão da energia não tem a ver com o avatar, a persona que se está exercendo naquele átomo ínfimo que é o ato da existência aqui na Terra. O ato no sentido do ato de teatro, né? Um ato de uma peça. Tendo Neves formulado consulta sobre os homossexuais, Félix demonstrou que inúmeros espíritos reencarnam em condições inversivas, seja no domínio de lides expiatórias ou em obediência a tarefas específicas que exigem duras disciplinas
por parte daqueles que as solicitam ou que as aceitam. Vamos rever este parágrafo e vamos ouvir os ensinamentos do Félix sobre a homossexualidade na terceira parte desse capítulo.